Todos os anos, durante as estações das chuvas, os brasileiros experimentam verdadeiro estado de comoção nacional. Enchentes, inundações e avanços do mar descontrolados provocam prejuízos incalculáveis, sobretudo entre as populações mais vulneráveis. Os dramas intensos, repercutidos na mídia, em inúmeras reportagens repletas de imagens e depoimentos chocantes, vários deles testemunhando a perda de vidas preciosas e comoventes atos de heroísmo, sugerem que não são apenas histórias individuais. Documentam, isto sim, evento de forte repercussão na vida da coletividade, no cotidiano de todos os brasileiros, em quase todas as regiões do país. O avanço do mar e o transbordamento dos rios estão associados a este estado de coisas. Ultimamente, a crise hídrica a impactar no fornecimento de água das nossas maiores concentrações urbanas e no ressurgimento do fantasma do apagão, além do prolongamento da estiagem no Nordeste brasileiro, impôs nova sensibilidade com as questões ligadas ao meio ambiente. Polêmicas à parte, parece evidente que todas as questões estão interligadas. Ainda que se discuta o peso das variáveis, sobretudo a responsabilidade específica da ação humana sobre as reações da natureza, as alterações do clima, verificadas na mudança do regime de chuvas, no aumento das tempestades, das temperaturas médias mundiais e na elevação do nível dos oceanos, ainda que milimétrica na escala anual, estão entre as principais causas dos desastres naturais mencionados. Há que se acrescentar ainda a influência do desmatamento e da expansão urbana desordenada. Recentemente, a maior ocorrência de eventos extremos e variações pouco comuns na dinâmica costeira, ondas e correntes, constituem sérias ameaças. A configuração topográfica das áreas litorâneas brasileiras, predominantemente de baixa altitude, introduz outro elemento de vulnerabilidade. O Banco de Dados Internacional sobre Desastres Naturais da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, demonstra que, no período de 1948 a 2006, inundações fluviais ou os avanços do mar representam aproximadamente 55% dos desastres naturais registrados no país. O Brasil, apesar do forte processo de interiorização iniciado na segunda metade do século passado, possui grande aglomeração populacional no litoral. Segundo dados levantados pela consultoria legislativa desta Casa, 16 regiões metropolitanas concentram 77% da população total da zona costeira. Muitas delas foram estabelecidas ainda no período colonial, quando se escolhia, por questões de logística e de defesa, as áreas de fixação de cidades nas desembocaduras de grandes rios e em baías, agravando a vulnerabilidade a riscos naturais. No litoral brasileiro, do Amapá ao Rio Grande do Sul, poucas áreas de grande concentração urbana estão isentas dos riscos naturais, sobretudo a inundação e a erosão. O exaustivo levantamento conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente e que foi atualizado no ano de 2008, através do macrodiagnóstico da zona costeira e marinha, atribui o mais elevado grau de risco natural à maior parte dessas zonas de alta concentração urbana. Ora, senhoras e senhores senadores, a previsão é o melhor e mais barato remédio na solução de desastres naturais. Urge adotar medidas de proteção à vulnerabilidade das vidas humanas em áreas de risco e ao nosso patrimônio natural, organizando e planejando melhor a aplicação de investimentos públicos e privados em obras costeiras e as políticas setoriais para habitação, transporte, especialmente a portuária, energia e turismo. Considere, por exemplo, o caso de Pernambuco. Baseamo-nos no relato a seguir
em dados publicados em 2006 pelos pesquisadores Valdido Amaral Vaz Manso, Paulo da Nóbrega Coutinho, Núbia Chaves Guerra e Carlos Fernando de Andrade Soares Júnior, na obra Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro. No meu estado, a zona costeira constitui aproximadamente 4% do território, onde habita quase metade da população pernambucana. De São José da Coroa Grande a Goiânia, no litoral norte, são 21 municípios, estendendo-se numa faixa de 187 quilômetros. De baixa altitude, a costa pernambucana apresenta ecossistemas extremamente produtivos, segmentos de planície recobertos por coqueirais, remanescentes de mata atlântica, restingas, estuários com extensos manguezais, recifes de coral, coroas, ilhas, entre outros. Sofreu no período recente enorme degradação em razão de processos de urbanização descontrolados e tecnicamente mal conduzidos, de intensa especulação imobiliária e de grandes empreendimentos de forte impacto ambiental, a exemplo da construção de portos e de refinarias. As correntes de maré e os ventos fortes em determinados períodos do ano ajudam a produzir intenso processo erosivo em todo o litoral. De 31 praias avaliadas no estudo citado, com ênfase nas praias de Boa Viagem dos municípios de Olinda e Paulista, 14 apresentaram nível de corrosão intenso e as demais moderados. Em 11 delas, o indício de erosão consiste na destruição ou no soterramento de estruturas rígidas artificiais construídas sobre depósitos holocênicos na pós-praia, na antepraia ou na denominada zona de surf. Conforme constatações do trabalho mencionado, em 2006, a erosão marinha era evidente em 30% do litoral pernambucano. Menos de 10 anos depois, com base em atualização do estudo pelo Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, e que foi divulgado no Diário de Pernambuco no dia 26 de abril deste ano, o número subiu para quase 50%. Segundo o estudo, 38% do litoral pernambucano possui baixa vulnerabilidade, 49% vulnerabilidade moderada e 13% vulnerabilidade alta, sendo este último caso mais presente na região metropolitana, onde há maior concentração populacional e maiores riscos às edificações construídas próximas ao litoral. Algumas dessas estruturas rígidas artificiais mais intensificaram o problema da erosão do que o resolveram. Muitas vezes estabelecidas sem conhecimento técnico, a exemplo de inúmeros espigões construídos aleatoriamente, acabaram por comprometer o espaço recreativo das praias, anulando a faixa de areia e provocando efeito estético repulsivo e desagradável. Hoje em dia, senhoras e senhores senadores, parte significativa das praias de Olinda e de Recife carecem de aproveitamento turístico e recreativo por conta da erosão, que compromete até mesmo a própria existência de edificações na beira-mar, provocando enormes prejuízos a pessoas físicas e jurídicas. Para efeito do turismo, Recife e Olinda, cidades afortunadas por enorme potencial de belezas naturais, transformaram-se em simples polos culturais. Há pouco tempo, praias concorridas como as de Pau Amarelo e Janga, em Paulista, Piedade, Candeias e Barra de Jangada, em Jaboatão, praticamente não existiam mais. Em Paulista, o mar avançava até os quebras-mares, junto às casas e edifícios. Em Jaboatão dos Guararapes, a situação era mais grave. As ondas do mar batiam nas paredes dos prédios, pondo em risco seus moradores. Turismo e atividades econômicas de pequenos empreendedores deixaram de existir. Como ministro da Integração Nacional, firmei convênios de repasse de recursos em caráter emergencial para esses municípios. Atualmente,
As praias do Janga e de Pau Amarelo estão protegidas pelos bag walls, dissipadores de energia, trazendo de volta os trechos mais afetados dessas praias. Quanto a Jaboatão dos Guararapes, foi realizada a maior obra, senhor presidente, de engorda de praia do país, recuperando 6 quilômetros de praias. Mencionei o exemplo de Pernambuco, mas convivi de perto com um problema em todo o país. Nem todo o processo erosivo, entretanto, pode ser atribuído à intervenção humana. Há interferências de causas naturais, assinalam os pesquisadores citados, tais como as correntes marítimas, a configuração da plataforma continental e o mecanismo de sedimentação das praias. A interferência humana, contudo, não permite à natureza se encarregar da regeneração do dano por ela produzido. A tecnologia e a pesquisa, por meio do monitoramento constante e regular e da proposição de soluções técnicas mais adequadas, podem sugerir o caminho para planejamento mais efetivo, de forma a atenuar os danos causados pela interferência humana, organizar a expansão urbana de forma sustentável e implementar soluções técnicas mais eficientes e positivas. Não podemos mais aceitar, senhoras e senhores senadores, soluções individuais e locais, realizadas em caráter emergencial, sem reflexão ou um planejamento adequado. A situação é nacional e ela se agrava. Precisamos de um amplo programa com recursos do Orçamento Geral da União e de financiamentos para a realização de obras estruturantes de prevenção à erosão marinha e ao restabelecimento dos trechos de praia do nosso belo e vasto litoral. Do ponto de vista legislativo, senhor presidente, apresentei o projeto de lei do Senado número 232, de 16 de abril deste ano, que visa alterar a Lei 7.661, de 16 de maio de 1988, para incluir como diretriz do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro o controle da erosão marinha e fluvial. A Lei 7.661, de 88, tem por objetivo central orientar a utilização racional dos recursos na zona costeira por meio do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que possui atualizações periódicas e é aplicado com a participação da União, dos estados e dos municípios, por meio de órgãos e entidades integradas ao Sistema Nacional do Meio Ambiente. Devemos, portanto, buscar maior convergência entre as estratégias que visam a proteção ou sustentabilidade e os processos mais espontâneos de ocupação e exploração, que definir os usos predominantes na zona costeira. O planejamento e a ordenação da ocupação devem ser acompanhados do esclarecimento da opinião pública e do diálogo. O tempo urge. As áreas mais críticas necessitam de ação de intervenção mais imediata, visando a um planejamento e ordenamento do espaço. Iniciativas bem-sucedidas podem apontar um caminho a seguir. Precisamos de todas elas. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.